Boa noite, Shalom. Meu nome é Pastor Marco e agradeço a Deus por estar tendo a oportunidade de estar gravando mais um vídeo a respeito da Palavra de Deus. Agradeço a Deus por este momento e espero que o texto ao qual o Eterno assim nos concedeu fale ao seu e ao meu coração e aos vossos corações. O texto ao qual nós vamos estar enfatizando aqui se encontra em Juízes, capítulo 7, do versículo 1 ao 7, ao qual nós vamos tratar aqui de um grande homem chamado Gideão, um homem a qual o Eterno escolheu para ser um instrumento para dar libertação ao povo de uma grande opressão que vinha dos medianitas. Acompanhe o texto comigo, que diz aqui, em Juízes capítulo 7, versículo 1. Então Jerubbaal, entre parênteses, que é Gideão, fecha parênteses, se levantou de madrugada e todo o povo com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Harote, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer as águas, e ali dos provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Versículo 5. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Versículo 7, para terminar. E disse o Senhor Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os medianitas na tua mão, pelo que todo a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Amém? Bom, o texto é muito conhecido, porque se nós formos analisar em Juízes capítulo 6, aí você vê o povo clamando a Deus em uma situação que estava trazendo não só constrangimento, mas estava trazendo muito sofrimento. E nós vemos uma justificativa de Gideão, relatando: Senhor, mas se tu és conosco, por que tudo isso está acontecendo? Muitas das vezes nós queremos justificar tantas coisas em nossas vidas, mas esquecemos que o Eterno ele é justo. E nós vemos que o povo mais uma vez deixou de servir ao Eterno. Bom, quem era Gideão? Gideão era um homem que tinha qualidades a qual agradavam a Deus. Ele foi escolhido para um propósito, foi escolhido para ser um instrumento para trazer novamente o povo a buscar o Eterno. Hoje nós vemos, infelizmente, muitas pessoas se afastando de Deus. E não há líderes que se levantam a trazer o povo novamente a buscar a Deus, mas a buscar verdadeiramente a Deus. Porque hoje as pessoas apresentam, a igreja em si, uma boa parte apresenta um Deus que só prospera.
um Deus que vai dar carro, vai dar casa, mas não apresenta um Deus que quer ter intimidade e aliança com as pessoas que se aproximam dele. Isso não é privilégio só para Israel, não. Ele quer que todas as nações, todos os povos se aproximem do Eterno. Nós vemos ali que Gideão, ele se situava na cidade de Ofra. Por 40 anos, a palavra do Senhor nos diz que ele se estabeleceu como juiz, né, entre o povo de Israel. E nós vemos que, mediante a aparição do anjo do Senhor, bom, entendo eu que o anjo do Senhor era o Mashiach, é aquele que representa, né, o Eterno, que representava o Eterno e ainda representa o Eterno nos dias de hoje, porque ele é quem intercede por nós, foi ele que se deu ao Calvário em favor da minha e da sua vida, é ele que é o mediador entre o homem e Hashem, o Eterno. Baruch Hashem, por isso, graças a Deus por isso, né? E nós vemos que, mediante essa aparição, há uma promessa que ele seria instrumento para libertar, né, o povo de Israel. Mas o texto que nos chama a atenção aqui é a respeito da escolha, a maneira que o Eterno, né, escolhe as pessoas para estar lutando, né, com Gideão. Nós vemos aqui que no capítulo 7, a qual foi lido aqui no versículo 3, nós vemos que neste momento se apresenta ali 32 mil pessoas, né? E neste momento aí a quantidade, o volume dessas pessoas, o Eterno tão somente fala duas coisas. Olha, aquele que for covarde e aquele que tiver medo. Quando o Eterno fala esta palavra para Gideão, quem tiver medo e for covarde, a palavra do Senhor nos diz assim, que 22 mil naquele momento voltaram para trás. Uma coisa que nós temos que entender, não é volume, não é quantidade que faz a diferença para o Eterno, mas sim a qualidade. Hoje nós vemos uma igreja com volume, né, mas sem consistência, sem qualidade. Nós vemos isso hoje, nos dias de hoje. Sem qualidade de ensino, sem qualidade de instrução, sem qualidade espiritual, nós vemos muito isso. As qualidades que hoje se implantam na igreja são elas totalmente voltadas ao financeiro e a viver bem. Isso não é qualidade. E o que nos chama a atenção, que após esta mensagem do Eterno para Gideão, nós vemos que o Eterno, ele ainda fala assim, há muita gente. Amado, uma coisa que nós temos que entender, que toda honra, glória e louvor é dado ao Eterno. Jamais o Eterno vai permitir com que algo que ele venha a fazer seja dado a outra pessoa. E muito menos a nós, seres humanos mortais. Nós temos que entender isso. Hoje nós vemos homens querendo a glória para si, que não pertence a ele, né? O Eterno mesmo, ele mesmo falou, minha é a minha glória. O Eterno falou, a glória é minha, não é? Eu não dou para ninguém. Ela pertence a mim, né? O que eu dou é honra. Honra dou para aqueles que me servem, mas a glória pertence a mim. É o meu nome que tem que ser exaltado. E nós vemos aqui que a intenção do Eterno era escolher um povo que houvesse qualidade, escolher soldados que houvesse qualidade. E nós vemos aqui que na segunda escolha, o Eterno falou assim, olha, você pega essas pessoas que se prontificaram a querer, né, lutar junto contigo, Gideão, leva elas ali para beber água, né? Nós vemos ali que há duas formas que o Eterno assim recomendou para Gideão. Aqueles que pegarem água com a mão e trouxerem até a boca, você separa de um lado. Aqueles que se ajoelharem, entendeu? E beberem a água ajoelhado, você separa de lado, né? E ali se houve a separação. Agora,
O que o Eterno quis dizer com isso? Ele quis dizer que aquele que beber a água, ele levando a mão sobre a boca e a outra mão na espada, esse é quem vai lutar com você. Mas aqueles a qual se prostrarem, ajoelharem, continuar fazendo isso, como vinha fazendo em cultuar a Baal, porque o povo, quando cultuava Baal, eles se prostravam, se ajoelhavam. Então, conclusão, isso ainda estava dentro deles. Esses não servem para mim. E nós vemos aqui que a escolha foi aqueles que levaram a mão na boca para tomar água. Mas o que nós vamos tratar aqui é a respeito de medo, né? E a respeito de covardia. Como que nós vamos poder ser instrumento nas mãos do Eterno com medo? Deus não te chamou você para ter medo. Uma certa vez, Shaul Hachalia, Paulo falou assim, Timóteo, o Espírito que está em você, ele não produz medo, mas ele produz ousadia, ele produz valentia, ele produz certeza e convicção daquele a qual está te chamando para uma grande obra. O Deus de Gideão, amado irmão, é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus de Israel, o mesmo Deus das nossas vidas, a qual nós servimos. É o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E nós não temos que ter medo. Mas a Bíblia diz aqui que quando os medrosos ouviram da parte de Gideão, quem tiver com medo e forem covardes, saiam, um monte desistiram. É na hora da batalha, na hora da luta, que nós vamos ver quem é que fica e quem é que vai embora. O medo é algo que não procede da parte de Deus. Porque as pessoas não procuram vencer na vida? Porque temem arriscar nos seus negócios. Quem quer ser empreendedor não pode ter medo de arriscar. Quem quer servir a Deus não pode ter medo. Quando Ele falar para você, vá, eu sou contigo. Agora, quando você não ouve a voz de Deus, aí é algo preocupante. Mas quando você ouve, não tenha medo. Hoje nós vivemos uma nação medrosa. Hoje nós vivemos uma sociedade voltada ao medo. Porque escutamos assim, olha, o desemprego está tanto. Olha, está tantos milhões de desempregados, as pessoas se estremecem. Olha, a economia está isso, está aquilo, as pessoas se estremecem. Mas esquece que quem rege, quem comanda as nações, é Deus. Você já viu alguém perecer servindo a Deus, confiando em Deus? Perece aqueles que não confiam. Outra coisa que ele relatou, os covardes. Amado irmão, o que é covardia? Covardia é você ter aquele momento, não, eu vou fazer, mas daqui a pouco você desiste e volta para trás. Quantos têm agido desta forma? Deus não chama covarde para a sua obra. Entendeu? Deus chama pessoas valentes que não tenham medo, que não temem nada no seu eterno. Olha, estamos virando um ano. O ano aí está se acabando, estamos chegando a 2020. Quais são as suas projeções? Você já parou para pensar? Quais são os seus alvos para esse ano que está chegando? Você já tem colocado diante de Deus? Coloque diante de Deus os seus projetos. Coloque diante de Deus os seus alvos. Senhor, está aqui, se for da tua vontade, amém. Se não for, eu sei que o Senhor não vai permitir, mas estes são os projetos que eu tenho. Projeto esses a qual o teu nome será santificado, o teu nome será exaltado, Senhor. Esta é a vontade de Deus na minha e na sua vida. Não tenha medo dos medianitas. Nós vemos aí que o povo estava passando por situações aí onde tinha que malhar o trigo no lagar. Mas, irmão, o lugar de malhar trigo é no campo. O campo que você malha trigo. Porque ali você faz a separação ali, da semente mais fácil. Mas por que ela malhava no lagar? Porque os medianitas, eles tinham o prazer de não só tomar, mas destruir tudo aquilo que Israel fazia. Entendeu? Então você não deve permitir situações que você venha muitas das vezes, entendeu? Malhar o trigo no lagar. Muito pelo contrário.
Há um campo enorme para você semear muita semente aí. Então, meu amado irmão, levanta a sua cabeça. Entendeu? O mesmo Deus que falou, olha, Gideão, o Senhor é contigo, Ele é conosco, será conosco. Ele nos fará vencer sim. Independente da estação do ano, independente de ano que entra ou sai, Ele nos fará vencer. Sabe por quê? Porque você serve o Deus que fez os céus e a terra. Você serve o Deus, Criador dos céus e a terra, que comanda tudo e todas as coisas. Por isso, levante a tua cabeça, não se proste às situações adversas que vêm, porque elas servirão de testemunho para a sua vida. Não tenha medo, não se acovarde. Entendeu? Se enquadre naquilo que o Eterno quer na minha e na sua vida. Eu falo isso não só para você, mas para mim também. Há momentos que muitas das vezes nós queremos nos acovardar, nos amedrontar. Não, não é isso que Deus quer para mim e para você. Ele quer que nós nos levantemos e confiamos nele. Mesmo que as condições sejam poucas, eram 300. Mesmo que as condições sejam mínimas, mas Ele será comigo e será com você. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Mashiach. E que o Eterno a cada dia use a sua vida como instrumento, assim como usou a vida de Gideão. Shalom e muito obrigado.